Hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho e quando tudo começou, como foi tudo isso, quando eu decidi aceitar o Senhor e quando eu comecei a seguir verdadeiramente Ele, como foi todo esse processo aqui nesse vídeo. Então, se você chegou agora, se você chegou de paraquedas, prazer, meu nome é Maju, tenho 18 anos e há 18 anos eu frequento a igreja. Vou contar pra vocês tudo o que aconteceu e enfim, fiquem aqui nesse vídeo. Eu vi outros testemunhos e as pessoas sempre começavam. Eu nunca vim de um lar cristão. A minha família não era cristã. Eu fui pro Senhor, eu fui frequentar a igreja por vontade própria. Mas, comigo ao contrário, eu não necessariamente nasci em um lar cristão. Vou explicar pra vocês. Com 3 meses, a minha mãe começou a frequentar a igreja. E aí eu ia com ela também, porque eu era recém-nascida praticamente, né? E aí o meu pai, depois de um tempo, começou a frequentar também. Então, a partir dos 3 meses, eu realmente estava em um lar cristão. E é basicamente isso. Eu sempre frequentei a igreja desde os meus 3 meses de idade. E fui uma filha muito obediente, graças a Deus. Amém. Mas eu também, por conta disso, eu sempre frequentei a igreja. Então, eu sempre ia com os meus pais, domingo, a escolinha, sempre, sempre, sempre. E sempre gostei. Eu nunca fui aquela filha de falar, não quero ir pra igreja hoje, não estou afim de ir pra igreja hoje. Normalmente era até eu que incentivava meus pais. Então, desde pequena, eu sempre gostei de frequentar, de estar e tudo mais. Inclusive, eu tenho até uma história de uma vez que eu fui pra escolinha e a tiazinha, eu não me lembro o nome dela hoje, mas ela deu uma palavra. Eu usei essa palavra na minha escola quando eu tinha, acho que, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos, 6, não sei. Mas aquela palavra impactou a minha vida, assim, profundamente. Então, eu acho que a escolinha é um dos ministérios mais importantes, assim, na igreja, porque está formando realmente crianças pro reino de Deus. Mas, enfim, voltando ao meu testemunho, quando eu entrei na adolescência, o negócio já ficou um pouco diferente. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma filha muito obediente, glória a Deus. Mas, quando você entra na adolescência, na escola, principalmente, você recebe muita influência. Graças a Deus, já vou adiantar aqui pra vocês, eu nunca me desviei. Nesses 18 anos, eu nunca me desviei, e com fé em Deus, nunca me desviarei, porque sem ele eu não consigo viver. Então, quando a gente tá na escola, na adolescência, a gente tem muito contato com pessoas que não frequentam a igreja, enfim, que têm princípios diferentes dos nossos. E meus pais, eu sempre tive uma ótima relação com eles, eu sempre conversei com eles sobre isso. E eles sempre conversaram comigo também sobre isso, sobre influências e tudo mais. E a frase que sempre ficou na minha cabeça é: você não pode deixar ser influenciada, mas eu sei que tem que influenciar. E outra coisa também que eu sempre recebia como elogio das funcionárias, das tiazinhas e tudo mais, era que elas sempre vinham até mim e falavam assim: você tem um brilho diferente, você tem uma coisa diferente dos demais. Você, quando era criancinha, você é uma criança diferente. Gente, eu recebi tanto esse elogio, tanto, e eu ficava tão feliz. Só que chegou um momento da minha adolescência, na escola, que eu parei de receber esse elogio, né? E aí, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, será que eu estou igual ao padrão desse mundo? Eu sempre fui uma pessoa assim também, quando na escola, não é que eu era isolada e que eu era antissocial, mas que eu tinha amigas muito seletivas, sabe? Eu realmente sempre escolhi muito bem as minhas amizades e eu sempre quis estar com pessoas que eu realmente me identificava por perto. Então, meu ciclo de amizade sempre foi pequeno. Eu nunca fui aquela pessoa popular que fala com todo mundo, que é, enfim, a popular da escola nem nada. Mas eu sempre fiz questão de ter amizades que eu gostaria de me parecer com elas. Então, eu sempre fui uma criança muito estudiosa, uma adolescente muito estudiosa, então eu gostava de andar com as pessoas estudiosas. Automaticamente eu era considerada uma nerdzinha, mas enfim. Eu já cheguei a sofrer bullying também. Inclusive, um dos motivos de eu ter sofrido bullying foi porque eu era certinha demais. Vocês acreditam nisso, meus amores? Pois é, aquilo ali na minha infância foi horrível, mas hoje eu falo, meu Deus, aí, que bullying é esse? Você tá sofrendo bullying porque você é certinha demais, porque você faz as coisas certas. Enfim. E aí, voltando, né, pra minha história, teve um tempo que eu realmente percebi que eu estava me moldando muito ao padrão desse mundo. Como eu falei, eu nunca me distanciei do Senhor, eu nunca fiquei afastada nem nada, eu sempre frequentava, mas teve um momento que eu senti que eu estava quase me perdendo, sabe? E aí eu sempre falava, meu Deus, todas as pessoas cristãs em algum momento elas já se afastaram do Senhor, mas eu não quero isso, sabe? É possível alguém na caminhada não se afastar do Senhor? E sim, gente, é possível quando você busca verdadeiramente Ele.
E eu comecei a analisar e eu falei, meu Deus, se eu tô realmente me afastando, eu tô fazendo algo que não agrada o Senhor, né? E aí eu comecei a rever isso, enfim. Eu comecei a perceber isso e eu falei comigo mesma, eu falei, meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer. E eu não tava sentindo, assim, tanta vontade de ir pra igreja. Eu sempre continuei indo, mesmo sem vontade. Mas eu não tava sentindo tanta. Por exemplo, aconteceu alguma discussão em sala de aula sobre a Bíblia, sobre essas coisas, eu ficava calada. E isso me incomodava muito, sabe? O Espírito Santo dentro de mim falava, filha, não é assim. Se ponha no seu papel como cristã, entendeu? E eu li a Bíblia no automático, fazia as coisas no automático. E eu fui percebendo isso, e assim, as ministrações, quando eu ia pra igreja, eu viajava real, e, tipo assim, quando eu ia perceber no final do culto, eu não tava entendendo nada. Então era aquele cristão que tá muito no raso, sabe? E eu não procurava ir no mais fundo. Até que esse ano isso mudou. Então, como eu falei pra vocês, o meu testemunho, ele nunca teve nenhuma fase de eu ir pra festa, me distanciar do Senhor. Sempre foi muito em linha reta, sabe? Mas graças a Deus agora ele tá subindo. Se você é cristão, você tem que estar sempre procurando ir mais profundo com o Senhor e não continuar ainda assim, sabe? Você tem que ir mais fundo, mais, sabe? Entendeu? Enfim. Então, eu comecei a perceber isso esse ano. Então, algo que mudou muito no meu relacionamento com o Senhor foi começar a servir. E eu estava só em um departamento de serviço, que era a recepção da igreja. E eu entrei no backstage, que é basicamente você organizar tudo do backstage, sabe? Pro culto e tudo mais. E eu comecei a servir, eu comecei a amar servir, sabe? E a partir disso eu comecei a ter mais compromisso de ir pra igreja, a ver mais os cultos e tudo mais. E aí depois eu comecei a falar, velho, servir é muito bom. E eu comecei a aprender coisas, eu comecei a ter mais amizades cristãs a partir disso. Eu entrei em outro departamento que foi o Welcome, que é o bem-vindo lá da igreja para recepcionar os novos. Então, assim, eu me batizei, gente, com 10 anos. Eu fiz a Porta do Reino, que no caso é um curso de batismo da minha igreja, com 10 anos, e eu falei, meu Deus, eu quero aceitar o Senhor. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma criança que sempre amou ir pra igreja. Eu vi o pessoal se batizando, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida, eu quero também. Por que eu tô esperando? E eu conversei com os pastores, os bispos da igreja, eu conversei com meus pais, e eles falaram, por que não? Isso é uma vontade dela. Porque, assim, tem a diferença do batismo de igreja católica e batismo de igreja evangélica. Então, o batismo de igreja evangélica é quando você, em qualquer idade que você tiver, no sentido de, tipo assim, a partir de quando você tem o entendimento da palavra, você quer e você decide aceitar o Senhor como seu único Salvador e seguir a sua vida para Ele. Então, o batismo, eu realmente decidi que eu queria isso para minha vida com 10 anos de idade. E com 10 eu me batizei. Então, foi totalmente. Ai, gente, se eu pudesse me batizava de novo, porque a sensação, assim, é maravilhosa. E aí, voltando, né, à minha história desse ano, eu comecei a buscar mais o Senhor profundamente e comecei a servir, comecei a amar o serviço e começou até eventos na minha igreja. E eu comecei a ir para esses eventos, comecei a sentir mais o Senhor, comecei a me entregar mais. Tive o meu batismo no Espírito Santo, fui pro encontro, porque assim, na minha igreja, não sei se na igreja vocês têm, mas tem um encontro com Deus. Eu já vi que muitas igrejas têm isso. Mas eu fui pro encontro com Deus, a gente só pode dizer que é tremendo, porque você tem uma experiência única com o Senhor. E a minha experiência, assim, foi surreal. E no último dia de encontro, tudo mudou e parece que eu viajei. Foram, assim, um final de semana, né? Parece que eu viajei da Terra e eu voltei pra Terra de novo depois desse encontro, sabe? É um divisor de águas totalmente. Então, eu comecei a realmente buscar mais, assim, a partir disso. E até hoje eu continuo me forçando a buscar mais, porque é isso que a gente deve fazer. Coisa, gente, que eu vou compartilhar aqui pra vocês agora, é que eu tava percebendo esses dias o seguinte: teve um momento de jejum da minha igreja, em que a gente entrou em jejum durante 7 dias, e esses 7 dias teve culto, teve ministrações, teve palavra, teve tudo. E eu entrei nesse jejum também. Nesse jejum, eu foquei muito no Senhor. Eu orei muito, eu li muita palavra. Eu realmente me dediquei e criei um relacionamento muito melhor com o Senhor. Só que aí, depois que esse jejum passou, umas 2 semanas depois, foi passando tempo, eu comecei a perceber que eu estava esfriando de novo. Não tava mais aquela
oração, aquela leitura que eu tava antes, sabe? Porque eu tinha tirado um tempo assim, porque o jejum que eu tinha feito era pra ter mais tempo pro Senhor, né? Eu consegui ter mais tempo pro Senhor a partir desse jejum. E aí eu percebi que eu tava substituindo o tempo que eu tava tirando pro Senhor com outras coisas, sabe? Então eu comecei a perceber isso tem, acho que tem tipo menos de uma semana. E eu falei, meu Deus, eu não posso deixar esfriar novamente. Não é que eu tava esfriando, mas, tipo assim, eu quero estar sempre no fogo de buscar o Senhor. E eu acho muito importante nós cristãos estarmos atentos à nossa busca do Senhor em relação a isso, porque quanto mais você vai deixando, buscando menos, buscando menos, você vai esfriando. E vai chegar uma hora que você vai começar a realmente não querer mais buscar e vai começar a esfriar e, enfim, tá repreendido, mas se desviar, né? Então a gente tá sempre em vigilância em relação a isso, então isso é muito importante. Gente, meu testemunho é esse. É um testemunho bem diferente dos demais, que são muito mais que o Senhor restaurou, que o Senhor cuidou, tirou da balada, tirou da festa, tirou de outras religiões e colocou lá junto com o Senhor. Mas o meu é algo diferente, mas que eu não me considero menos importante, o meu testemunho menos importante do que o dessas pessoas, sabe? Porque, nossa, tem testemunhos assim que você chora de tão impactante que é, de tão maravilhoso que é. Inclusive, o testemunho dos meus pais é muito lindo, eu amo o testemunho deles, que é muito diferente do meu. Eles não vieram de lar cristão, então é muito diferente. Mas, assim, o meu eu não considero menos importante do que eles, sabe? Porque eu sei que o Senhor tem um propósito com cada um. Eu sei que tem muitas outras pessoas que têm um testemunho que sempre vieram da igreja e continuam na igreja, mas que o testemunho realmente é você continuar buscando a palavra do Senhor, você continuar firme ali. Então é isso que eu considero importante. Mas eu fiz esse vídeo aqui tanto para explicar um pouco da minha história para vocês, tanto para vocês verem que o seu testemunho também é importante. Então, se você nasceu num lar cristão, se você sempre buscou o Senhor, até se você não nasceu num lar cristão, mas sempre quis buscar o Senhor, e você acha, meu Deus, mas eu não tive um testemunho muito importante, meu Deus, mas eu não tive tal coisa acontecendo na minha vida. Gente, o Senhor tem uma história pra cada um. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Eu trarei aqui pra vocês também devocionais, dos meus devocionais que eu estou fazendo. É isso, um grande beijo. Deus abençoe todos vocês.